Olá, fraternidade de luz, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, vai deitar, Nina. Espero que sim. Vamos lá para mais uma orientação Yin e Yang. Vamos ver aqui o que vem para todos nós. Bom, antes de iniciar essa leitura, o espiritual me passou que a gente está no momento de integrar novos valores e é um momento que a gente também vai se conectar com antigas habilidades que para quem acredita em vidas passadas você tinha, para quem não acredita em vidas passadas são habilidades ligadas à sua ancestralidade que vai despertar. É um momento de pausa, de silêncio, mas é um momento também de renascimento, é um momento de gerar uma nova realidade, é um momento que, passando esse estágio, a gente vai ter uma completude maior, ligada aos sentimentos, uma organização maior dentro de nós, emocionalmente falando, tá? Então é um momento aí de pausa para integrar essas novas habilidades, tá bom? Bom, iniciar aqui com a energia Yin. Vamos ver aqui a energia Yin, qual é a frequência nesse momento, energia Yin. Vamos ver energia Yin, a frequência, participação e celebração, tá? Momento, colheita, maturidade e florescimento. O feminino, ele está passando pelo momento de se conectar a todas as partes. O feminino, na vida prática, está colaborando hoje com um grupo, está inserido em um grupo. Dentro desse grupo, no momento está tendo algum tipo de acolhimento e amadurecimento também. Eu vejo que não é um momento de grande colheita, mas é um momento de fertilização ali, é um momento de harmonização. Então eu acredito que para o feminino é um momento de se sentir conectado a um todo, mas tem uma pausa que eu sinto para o feminino. É uma pausa para sentir, tá? Sentir mesmo. Há algumas coisas desabrochando ali sutilmente a nível emocional, mas há uma grande introspecção. O feminino ele não consegue apalpar nada ainda, tá tudo muito no subjetivo, tá tudo ali ligado a um plano mais sutil, tá? Mas o feminino está conectado a um grupo. Vamos ver aqui o masculino, qual a frequência do masculino, espírito brincalhão, e temos aqui também a mesma base do feminino. Igualmente ao masculino, o feminino, igualmente ao feminino, o masculino também está conectado a um grupo, só que eu sinto assim, o feminino está no momento de silêncio mesmo, tá? Sentindo a conexão com o todo, mas no isolamento. Agora o masculino não, o masculino ele está conectado a um grupo, só que ele está buscando um novo, né? A energia masculina ela está expandindo no novo. Então, tenho experienciar
locais, situações novas, né? O masculino ele tá se conectando diferente nessa energia de grupo, né? O feminino tá realmente curando essa frequência Yin, né? Que é uma frequência mais introspectiva, ligada à água, à harmonia, ao sentir mesmo. E o masculino tá se energizando e avançando com o novo. O masculino se liberta de algumas amarras e busca o novo mesmo. Vamos ver o que o espiritual espera do Yin e Yang. O fardo e a projeção. Aqui o que está soltando coisas antigas, né? Lembrando que esse processo é um processo que a gente está passando por uma limpeza do inconsciente coletivo. A gente precisa entender que o inconsciente é como se fosse uma camada que há na atmosfera, assim, para ficar mais fácil de visualizar, que dentro dessa camada que tem todos nós que estamos aqui nesse planeta, pensamos e vibramos aquela realidade ali, né? Então, tem várias camadas que a gente precisa limpar, que a gente precisa soltar, para que haja essa purificação total, né? Da frequência do Yin, do Yang, e automaticamente mudar aqui a dinâmica dentro da matéria. É um processo rápido? Não, é longo. Pode ser que esse processo só termine depois que a gente já tiver partido daqui. Não tem garantias que a gente vai chegar e vai conseguir ver essa nova terra, né? A gente está num processo de mudança e é um processo bastante intenso, extenso, porque tá tudo enraizado, né? No nosso cotidiano, nas nossas falas, e é uma guerra mesmo. A era de Aquários, ela já falo aqui que é o conflito entre o pai severo e o filho rebelde. Então não é uma era fácil, porque tem forças querendo romper toda uma estrutura e tem forças querendo manter toda uma estrutura. Então, a gente aí como formiguinhas tentando, cada um, trazer essa melhora, né? Trazer essa purificação. Então, aqui o espiritual mostra que há um grande peso nesse inconsciente coletivo, né? Ligado a essas duas energias. Tem muita coisa do passado que está sendo jogada nesse momento para que haja aí a constatação de coisas que não haviam, né? Coisas ali que estavam presas num cenário no passado, sendo jogadas, observadas, vistas, para que a gente solte, né? Tem muitos fardos, tem fardos ligados à estrutura, de como tem que ser a vida, de como que tem que ser os corpos, de como que tem que ser tudo, né? É muito complexo. Então aqui eu vejo que esse novo formato, né, que a gente estamos todos de mãos dadas, o masculino tentando novos caminhos, tentando uma leveza, tem uma libertação aqui, o feminino se concentrando ali, tentando se harmonizar para trazer também esse equilíbrio para o masculino, né? Então é um momento aí bastante importante, como sempre eu falo, né? Eu falo em todas as leituras que são momentos importantes, e são, porque a vida aqui é finita, né?
essa vida que a gente tem aqui é finita, a gente não tem nenhum tipo de controle nela, né? Nenhum tipo de controle. Então é algo que a gente tem que refletir diariamente da finitude da vida, né? Vamos ver aqui qual é a energia do feminino, a vibração e a revelação. Aqui o feminino está bem conectado com o elemento água, né? O feminino aqui tem consciência do que precisa soltar, que algumas coisas precisam ser purificadas mesmo. O feminino consegue identificar medos profundos e por isso essa energia de introspecção, né? Voltar para dentro. O feminino tá muito dentro mesmo, né? E tá tudo certo. Vamos ver qual é a frequência do masculino, a contradição e a sabedoria, né? Aqui o masculino é a disposição e a imensidão. Então, aqui o masculino, ele tá no momento realmente de fazer algum tipo de força, né? O masculino, ele tá no momento de se libertar, de buscar esse novo, mas ao mesmo tempo tem uma força contrária, né? Puxando esse masculino para algo conhecido, sabe? Então tem um conflito acontecendo, né? Aparentemente a gente consegue observar que tem um novo, mas internamente tem uma dualidade muito grande acontecendo. Então essa é a situação atual do masculino e do feminino. Vamos ver aqui o que o espiritual espera. O encantamento, a purificação aqui e a comunhão, a roda da cura. Eles estão sendo bem claros aqui, o entusiasmo e o amor. Eles estão sendo bem claros que hoje todos nós estamos num momento de união aí a nível espiritual. Eu vou falar o meu relato particular. Eu sinto que eu estou conectada a muitas pessoas, mas há um silêncio profundo. É só uma energia que está circulando, sabe? Só circulando. E assim a gente está concentrado sem nenhum tipo de meta na matéria, é apenas concentrados, sabe? E é isso que eu tô vendo aqui, porque o encantamento, né, fala do purificador dos sonhos também, da limpeza que está acontecendo, né? Então é um momento, para quem está passando pelo processo, para quem entende o despertar de consciência, a sensibilidade que a gente acessa, é uma pausa, é um silêncio profundo, né? É um silêncio profundo, mas ao mesmo tempo tem uma energia sendo canalizada. Tem algo em pausa ali, né? Tá suspenso. Qual a energia do feminino? Cavaleiro de espadas e os 5 de copas. Então, a energia do feminino, há uma tristeza aqui que está sendo curada, né? Que está sendo identificada, que tem a energia da morte, os 5 de copas. Essa energia da morte, ela aparece muito nas leituras,
A maioria das pessoas que estão aqui tem um nível de melancolia muito grande. A energia da morte sempre fala de pessoas que precisam desapegar, né, que vieram nessa terra para soltar. É uma energia ligada a Escorpião, né? A energia de Escorpião é uma energia que fala desse movimento de soltar emocionalmente as coisas, né? A energia de Touro, ela traz o apego material. A energia de Escorpião é o apego emocional, né? E quando a gente fala de finitude dessa vida, a gente precisa se questionar, principalmente esses espíritos como nós que tem uma certa dificuldade do soltar, né? Aqui é finito, né? Eu tô aqui conversando com vocês, eu sempre falo sobre isso, porque é uma realidade, desde pequena eu sempre falei isso, mas hoje é mais consciente, né? Que a gente morre sozinho, nasce sozinho, morre sozinho. Isso eu falo desde pequena, né? Tem gente que, tem artista que fala, mas eu sempre falei isso. E que hoje eu estou conversando aqui, eu posso dar 2 passos ali e morrer. Eu não tenho esse controle, nem você e nem ninguém que está nessa terra, né? Então eu acredito que o grande boom dessa era de Aquários, a gente está pensando muito mais, né? A gente está começando a observar as ciladas mentais que a gente tem e de que isso aqui é infinito, né? Não, tudo que está nesse planeta tem um tempo, por isso que quem cuida desse planeta é Saturno, né? O tempo. Tudo que é do tempo, o tempo devora. Nosso espírito ele pode ser infinito, né? A gente pode atravessar várias dimensões, mas dentro dessa matéria aqui não, né? Então a gente entender nessa finitude, a gente consegue organizar melhor as coisas. Então eu vejo assim que o feminino ele tem muitos lutos, né? Muitos lutos. O feminino ele está numa morte nesse momento, mas é uma morte assistida, porque antes o feminino ele morria ali no oculto, né? E hoje não, esse feminino ele tá com uma morte sendo exposta, né? E isso faz com que a gente observe, né? Esse ciclo, observe essa vida, né? O quanto a gente é frágil, o quanto a gente é vulnerável a essa estadia aqui, né? Então, nesse momento, o feminino tem algum tipo de movimento, algum tipo de comunicação que traz um corte, que traz um profundo pesar para o feminino, que faz com que o feminino pense, analise, né, a questão da finitude mesmo. É isso, a energia do feminino. Vamos ver a energia do masculino. Tem o As de Copas e o 3 de Ouros. Em contrapartida, o masculino ele está na parte de purificação. Então, dentro dessa grande corrente que a gente está vivendo nesse momento, tem uma morte assistida sendo feita em relação ao feminino, né? E esse masculino ele está saindo de certa maneira desse círculo ali de assistência vibracional e tentando buscar uma frequência nova, né, para trazer uma esperança, para trazer essa frequência do infinito, né, nessa nova realidade, para trazer a esperança mesmo, né?
Então eu vejo que o masculino está num momento bastante desafiador, porque está fazendo um esforço imenso, né? Está tendo uma contração para conseguir se libertar, mas ao mesmo tempo tá velando ali esse feminino e realmente assim eu sinto que tá acontecendo uma grande batalha, mas é tudo muito silencioso. É como se eu conseguisse ver as duas cenas, né? O feminino ali sendo enlutado ali naquele luto e o masculino tentando sair, mas tudo sem som. É tudo sem som, né? E essa purificação que precisa acontecer. O espiritual, 10 de ouros e o 2 de copas. Aqui tem uma despedida, finaliza um grande ciclo ligado à rotina, valores, hábitos, finaliza também um grande peso. Então, nos próximos 14, 28 dias, 56, 67, 89 dias, 101 dias, a gente vai finalizar aqui várias crenças, vários valores. Tinha coisas que a gente não compreendia, né? Faltavam informações das últimas 2 gerações serão mostradas. Eu vejo assim que o modo de troca desse masculino com o feminino vai ter uma pausa, né? Na verdade, não vai existir mais, não é pausa. Aqui tem um grande avanço que ocorreu, aqui um corte nessa estrada. O feminino ele avançou, o masculino também, só que veio aqui um grande corte. Eu vejo que tanto o feminino quanto o masculino talvez acharam na parte humana, prática, que essa mudança ela traria uma grande libertação. E esse masculino acabou se encontrando, o masculino e o feminino se encontrando com uma grande sombra, com algo que estava ali bem escondido, que fez com que tanto o feminino quanto o masculino se achasse ali numa dor. Foi um encontro aqui, né, do passado. O masculino e o feminino acharam que teria esse novo, né? Esse novo que queria ser uma vida nova. E aqui realmente a verdade que veio, o discernimento que veio, tá ligado a essas emoções profundas que não foram resolvidas, que não foram pensadas. Então, eu acredito que tanto o masculino quanto o feminino tiveram que mudar, avançar na matéria para encontrar o que estava preso lá no passado, né? Então, aqui está falando desse fim, dessa purificação. Qual é o sentimento do feminino pelo masculino? 7 de espadas e o 7 de paus. O sentimento é como se tivesse perdido uma batalha. É um sentimento de que tinha informações que não estavam sendo mostradas, que havia muitos enganos, mentiras, muitas sabotagens na matéria. A gente está falando sobre a ordem mesmo, a lógica,
Então aqui eu sinto assim que chegam informações para o feminino e volta a falar. O que está me mostrando muito forte é que esse luto do feminino ele está sendo assistido. Ele está sendo assistido por muitas pessoas. Não é nada mais velado. Volta a falar, o feminino antigamente tinha um luto oculto. Hoje não, hoje eu vejo que tem uma rede em volta desse feminino, trazendo essa força invisível, né? Mas ao mesmo tempo tem essa frequência muito. Não é uma frequência, deixa eu ver um negócio aqui, gente. Tem essa questão de estar sendo mostrado tudo que tinha escondido, tudo que trazia muita sabotagem, está sendo mostrado os bloqueios, chega essas informações para o feminino, que pega o feminino de surpresa. Mas ao mesmo tempo esse feminino já estava num luto, né? Já estava num luto. Então tá fechando o ciclo, 7 de espadas, 7 de paus e o cavaleiro de espadas. Fecha-se um ciclo com essa comunicação, com esse corte. Traz uma realidade totalmente diferente para o feminino, tá? Então o sentimento do feminino é de surpresa, mas ao mesmo tempo esse feminino ele consegue se deparar com coisas que estavam ocultas, resolvê-las, sabe? Vamos ver aqui o sentimento do masculino, o eremita e a roda da fortuna. Aqui é o que eu disse, esse masculino ele tá fora desse ciclo, desse círculo de proteção, mas ao mesmo tempo tá vibrando ali e vibrando fora. Tem um isolamento desse masculino, de uma hora para outra, tá? Aqui o 4 de espadas, o masculino ele foi freado, ele estava avançando, mas ele foi freado e jogado numa introspecção. É uma energia de autorrealização. Hoje o masculino ele tem o poder de se autorrealizar e tá nas mãos desse masculino essa nova purificação, né? Mas aqui é um sentimento de preciso pensar, preciso analisar o que eu vou fazer daqui para frente para essas contrações pararem, o que eu posso me libertar, o que eu posso fazer nesse momento para que eu consiga reorganizar, né, a minha vida, para que eu consiga encontrar essa cura, encontrar essa paz, me reeducar, me conectar com algo mais genuíno. A impressão que dá é que o masculino ele tá voltando ao bruto, sabe? Ao que é primário. O masculino tá voltando para recomeçar. Só que eu sinto que tem esse choque dessa
imensidão de emoções, do que estava oculto, que está sendo exposto, mas ao mesmo tempo essa grande oportunidade de se libertar disso também, né? E recomeçar. Dá para sentir esse conflito do masculino, sabe? Dá para sentir a dor de se contorcer entre essa imensidão de dor que toda essa situação, né, na vida prática está ocasionando, está sendo exposta, mas ao mesmo tempo o tamanho da oportunidade de purificação e de verdade, né? Porque a verdade está vindo à tona, a verdade da matéria, a verdade das limitações humanas, né? Pensamento do feminino, a temperança, e temos aqui o hierofante, e temos o cavaleiro de copas e o 10 de paus, e o mago. Aqui eu vejo nítido que tem uma reformulação dos conceitos, valores do feminino. O feminino está num momento de pausa, de cura, mas um momento também de assimilar alguns valores novos e verificar outros valores. A energia do Papa, para mim, fala de grandes aprendizados, né? De ter ali que pensar na estrutura, pensar nos compromissos, pensar em todos que você coloca na sua vida ali, você se compromete, você coloca como figuras de respeito, todo o seu condicionamento. Touro fala muito da deglutição, fala muito da alimentação, fala muito da posse, né? Da estrutura. E essa energia da temperança fala muito também do movimento, né? Porque touro tem a questão fixa ali, né? O ritmo fixo. E a temperança não, ela traz o movimento, né? Sagitário, a mutação, e vai, conversa, e fala, e viaja, e troca. Então, o intelecto, né? A comunicação, o comércio, o movimento acaba sendo muito mais importante, né? Essa troca. Eu acredito que o que está mostrando nesse momento para o feminino, assim, profundamente, que não tem a ver com a estrutura, não tem a ver com o papel assinado, não tem a ver com o seu título, não tem a ver com... Não é que não tem a ver, não na real é uma ilusão a gente se apegar a essa estrutura, como se isso fosse dar algum tipo de segurança ou fosse essencial aqui, sabe? Essa estrutura rígida, muitas vezes forçada. Então a temperança, ela pede essa pausa, ela coloca o feminino nesse questionamento do real valor, né? Porque a gente tem aqui na mesa tanto a morte quanto o hierofante. Então é o eixo ali do poder, né? O que eu possuo e como eu transformo isso. E a impressão é que realmente esse feminino, ele se perdeu nessas bases, né? Nesse eixo ali do o quanto eu controlo, o quanto
eu posso transformar esse meio com os títulos, com os valores e com tudo isso que está acontecendo de negativo na matéria. Então, quer dizer, essas estruturas não funcionaram. A energia da temperança trazendo essa pausa para essa cura, esse momento de paciência, de análise, mas é um momento muito conectado com o eu superior. O que é importante realmente? Né? O que é importante? É o título? É a matéria em si? A matéria? Ou é esse subjetivo? Sabe? É um momento bem profundo, né, gente? Bem profundo e eu sinto assim o feminino analisando, pensando nessa corrente. Vamos ver o pensamento do masculino, o mundo e o rei de paus, né? Então aqui o masculino ele também está tendo acesso algumas coisas que não tinha, né? Na matéria, o masculino está mexendo muito com questões de legais ou de documentação na matéria, né? Na prática do dia a dia. E tem uma grande análise ali da situação que está vivendo, tentando ali compreender. O masculino ele está tendo uma abertura do mundo, da vida diferente, está bastante concentrado nessas informações que está recebendo na rotina, ali no cotidiano, bastante pensativo, analisando ali o que pode ser feito. É o momento de soltar também, né? Como eu já disse. Então, assim, tem uma conexão muito forte com o mundo. Hoje eu acredito que a gente não tem nenhum tipo de barreira energética separando a gente de qualquer tipo de lugar do mundo. Então, a gente está todos mesmo, a nível mundial, conectados, somos todos um. E tem essa corrente que está acontecendo do masculino com o feminino, mas ao mesmo tempo lutando para essa nova ordem, né? Nessa matéria. Cada um na sua vida, com a sua realidade, mas todos passando pela mesma conflito ali raiz, né? Então aqui eu vejo que está abrindo um novo mundo para o masculino e para o feminino está recebendo downloads ainda, né? Vamos ver a intenção aqui do feminino. O sol, a libertação. Depois aqui de algum tipo de sacrifício, o feminino se libertando, tendo um renascimento aqui, vai nascer, né? Tem um renascimento. O feminino, ele fecha um acordo aqui com o sagrado. Desse lado aqui, o masculino, 4 de espadas. O masculino, ele vai entrar em pausa. Após o feminino renascer, o masculino entra em pausa. Aqui pode ser que o masculino feche um ciclo, entre de férias. Pode ser que o masculino, né, na parte da matéria, tá, gente? Prática. Pode ser que o masculino vai adoecer. Pode ser que o masculino aqui fique um tempo em off, tá? Só analisando, pensando, digerindo toda essa informação que está chegando. Então vai ficar quieto, né? E aqui o feminino vai ter que carregar esse masculino. Como? De várias maneiras. Tem pessoas que têm a permissão do espiritual para estar com esse masculino fisicamente. Outros não precisam do fisicamente, então é através da energia mesmo.
o feminino passa, faz o acasalamento energético para que esse masculino consiga também soltar o que precisa. Então, vai ter aqui uma ativação nos próximos 7, 14 dias, tá? Então, vocês ficarem de olho aí, pode ser que o espiritual haja na lua nova de Leão, que, se eu não me engano, é dia 24, pode ser que ele haja ali, né? Porque a energia tá pro novo, para a energia do feminino ali. E daí entra em pausa esse masculino. Vamos ver o bloqueio do feminino, Rei de Espadas e o 9 de Paus. O feminino ele tá bloqueado hoje de tomar qualquer tipo de decisão. Não está tendo ferramentas nesse momento de tomar alguma decisão definitiva, tá? Tem um bloqueio ali. Vamos ver aqui o desafio do feminino, Pajem de Copas e o carro. Aqui o desafio tá ser em continuar a estrada, porque lembra que eu falei que foram pausados? Agora o desafio é continuar a estrada com uma purificação, com Pajem de Copas, com esperança, com amor, com leveza, né? Então, o desafio maior do feminino é esse, após o corte, continuar, tá? Vamos ver a bênção do feminino, a torre e a roda da fortuna. Aqui tá falando que a bênção do feminino é que cai uma estrutura antiga, tá? Que fazia o feminino aqui ter bastante ilusionamento. O feminino ele tinha um certo encantamento ligado a essa frequência de família, de casa, de estrutura. Tinha um encantamento que estava trazendo muito peso. Então, a bênção aqui é que de uma hora para outra o feminino vai se livrar desse peso, tá? E daí entra a energia da justiça de Libra, que é um equilíbrio no discernimento, né? O feminino, ele acaba entrando num acordo, na verdade vai ter um alinhamento, né? Da energia masculina com a feminina, ali o racional e o emocional. Mas eu sinto que nesses próximos dias o que o feminino vai trabalhar é um pouco mais que a energia racional, que é onde o feminino teve problemas, né? Teve problemas ali. Então, vai tirar esse peso desse ilusionamento que tinha, né? Essa energia água ali que deixava o feminino mais flutuando. Vai soltar isso e vai conseguir usar a energia do discernimento. Então, é a grande bênção aqui que vem, né? Tem alguns que tem a ver com uma separação, tá? Vai ter um corte aqui na matéria. Só que aqui é um corte definitivo, porque estava tendo algum tipo de desequilíbrio. Vamos ver o bloqueio do masculino. 3 de espadas e o carro. Aqui tem uma dor também, porque tanto o masculino quanto o feminino foram interrompidos, né? Volto a falar, essa viagem, essa mudança, o que ambos esperavam? Encontrar um novo, né? Só que aqui houve uma interrupção. O que veio à tona coisas antigas, exposição de feridas muito grandes, né? Coisas que estavam ocultas. Então, do lado feminino, tem uma dor, porque algo corta definitivo, né? Ali. Só que o feminino, ele não pode cortar algo definitivamente, está preso nisso.
e o masculino depois vai conseguir, né, o feminino. E o masculino aqui sofrendo pela dor ali de algo não ter rolado do jeito que imaginava, né? Então, foi impedido aqui algo de fluir e tá ligado às relações mesmo, aos obstáculos, ao não na matéria, né? Porque para mim, quando entra o 3 de espadas, é a verdade, né? Que dói ali, que separa. Vamos ver aqui o desafio do masculino. 3 de copas e o as de paus. O desafio tá nesse novo movimento, com esse grupo. Tem a ver aqui com o trabalho também, porque finaliza um ciclo ligado ao trabalho, e o masculino na vida prática. Vocês veem que eu estou falando muito da vida prática, né, do masculino, porque o masculino está vivendo a realidade, o feminino está como se fosse num retiro. Depois isso vai inverter. Assim que o feminino ressuscitar ali, né, renascer, o masculino que entra nessa incubadora, tá? Então vai ter um revezamento das energias no mundo. A gente vai ficar um período aí com a energia feminina regendo e depois um período com a energia masculina. Nesse momento está o masculino, né? E depois vem um momento da energia feminina aí reger essa frequência, né? O mundo. Então, aqui no momento, o desafio maior do masculino está sendo começar e trazer algum tipo de resultado ligado a esse trabalho. E tem a ver com um grupo aqui, pode ser amigos, né? Pessoas ali que esse masculino ele precisa contatar. Mas está sendo difícil, porque há uma exposição aqui. Vamos ver a bênção, os enamorados e o 2 de ouros. Então, tá falando que a bênção do masculino tá ligada a esse momento de grande decisão que exige muito equilíbrio na matéria, mas também leva esse masculino a uma grande reflexão sobre o que realmente o masculino quer. Porque a energia dos enamorados fala da dúvida, né? Esse masculino ele entra nessa estrutura aqui de ter que se decidir porque houve uma grande dúvida ali. Então, toda essa exposição do masculino com o feminino é proposital espiritualmente para que o masculino veja o que realmente movimenta dentro. Né? Quem é o masculino, o que acende o masculino, né? Então tem aqui uma separação, pelo que eu estou entendendo, mas que ao mesmo tempo leva a uma nova estrutura na matéria, né? Na dinâmica do feminino com o masculino, porque o que está sendo mostrado aqui é que o que realmente tem valor. Tá muito claro para mim que essa questão da estrutura de touro, né, o casamento, as crenças, valores, eles estão perdendo a força, né? E a gente sabe que o Urano, ele passou por touro aí, ele desconstruiu muitas coisas. Mas esse Urano em Gêmeos, que é a carta dos enamorados, vai trazer uma atualização para as relações, né? Para os formatos de relações. Porque esse formato que a gente está, na verdade, ele limita muito a gente. Limita a gente de crescer como seres humanos e de experienciar, porque o que eu sinto aqui, o que eu consigo entender é que o que a gente veio desenvolver aqui não foi exatamente a matéria, né?
mas sim o que é ser humano, né? O que diferencia a gente dos animais, né? Que não tem essas habilidades nossas desenvolvidas. É as emoções, né? As emoções, o quanto a gente consegue controlar, mas tem a ver com essa parte divina da criação, né? O que a gente pode criar. E eu sempre falo para quem entra em contato comigo para consulta, quem é você, o que você quer, né? O que você pode criar, porque é o nosso divino na matéria. Então, eu acredito que todos nós, que é uma construção social mesmo, a gente acabou construindo uma sociedade devido às necessidades, isso é normal para a gente se organizar nessa terra, né? Dar um sentido a essa vida. Mas nesse momento que a gente está vendo que essa estrutura que a gente construiu dos valores, dos acordos, contratos, hierarquia na família, essa passagem de geração para geração tá entrando em colapso, né? Porque está impedindo da gente se desenvolver mesmo, né? Hoje a gente está num momento onde tem muita gente sozinha, muitas pessoas machucadas, muitas pessoas depressivas, muitas pessoas ansiosas, muitas pessoas com desequilíbrios, N desequilíbrios, porque a gente, no fundo, a gente não lida bem, né? A gente não lida bem com as nossas emoções, porque a gente nunca teve tempo de parar para sentir com as coisas. Sempre é tudo muito condicionado, sempre é tudo bola para frente, vamos que vamos. E o que transbordou aqui do feminino é um mar de dor, de coisas que não foram resolvidas, de coisas que estão sendo escancaradas aí nos relacionamentos, nas rotinas, porque a gente nunca parou para sentir. Por que eu estou sentindo isso? Sabe, houve uma negligência muito grande ligada aos sentimentos, né? Talvez a gente foi muito leal à matéria, à lógica, à ordem. E aqui é nítido que o que está acontecendo é que essa lógica, ela está trazendo, ela está mostrando os problemas dela, né? E agora vai ter que ter uma corrida, entre aspas, de tentar entender esse subjetivo dos sentimentos para que essa lógica consiga avançar para trazer uma organização na matéria. Então, assim, eu vejo que todo esse questionamento com os enamorados é para que realmente seja sentado, vamos colocar assim, sente numa mesa de reunião o feminino e o masculino e veja o que realmente é importante quando ambos se unem, né? Qual que é a liga? Qual que é a liga? Sabe? O que liga? O que traz o ligamento desse homem com essa mulher, né? Desse feminino com esse masculino? E aqui o masculino ele já vem com uma resposta muito rápida aqui. O masculino ele quer sentir, ele quer expandir, ele quer viver, ele quer se sentir vivo, né? Ele quer ficar excitado com a vida, ele quer criar, ele quer correr o mundo, né? Ele quer viver, tem essa energia de empolgação,
Então ele quer criar, ele quer se transformar. Então aqui está nítido que a resposta do masculino é imediata. É imediata. Só que tem todo um condicionamento que ele mesmo criou e que todos nós seguimos, né? Estou falando da energia da lógica, né? Da lógica da matéria, essa estrutura. Então, essa lógica acabou trazendo essa dificuldade desse masculino vivenciar essa essência pura, divina, né? Ele teve que se colocar ali num quadradinho, numa caixinha, para que tivesse o controle. E o feminino, por outro lado, trazendo um peso muito grande ligado a essa estrutura lúdica que foi criada em cima dessa caixinha, e que o feminino por muito tempo tentou controlar a nível energético essa estrutura. E aqui está falando de um corte nítido, né? Por quê? Porque o masculino estava numa caixinha, ele estourou a caixinha, né? Estourou. Então aqui, qual que é a lei que rege aqui? Da separação, do corte. Porque o que é mais importante, o que dá liga, é o emocional. É o emocional que dá liga. É o emocional que faz você caminhar. É o emocional que faz você sentir. Então, em algum momento, quando a gente não dá devida importância para esse emocional, ele vai acumulando. Ele vai acumulando e é isso que acontece com milhares, né? A depressão, a ansiedade e muitas coisas aí que acaba colocando a pessoa no estágio ali de depressão terrível, de não ter mais sentido de estar aqui. E muitas dores, né? E se a gente pensar que a gente está falando do emocional, o emocional ele acaba trazendo vários sintomas no nosso corpo, né? E desenvolvendo doenças, tem um monte de coisa, né? A energia de touro fala da comida, como a gente lida com a comida, como a gente lida com apego às coisas, com o dinheiro, com a construção de vida, com os recursos básicos. Então é bem profundo, sabe? Então são tantas coisas assim, se eu for ficar refletindo, eu fico aqui o dia inteiro, né? Vamos ver, aqui é a energia Yin. Qual que é o bloqueio da Yin com o Yang? 6 de espadas e o cavaleiro de ouros. Então, aqui está falando um distanciamento que existe, um distanciamento. Aqui tem uma energia bem lenta mesmo. Então, o bloqueio hoje maior do feminino com o masculino é o distanciamento. O masculino, ele tá olhando muito no horizonte, né? Pensando, analisando, já resolveu, fechou alguns ciclos de problemas aqui na matéria e tá olhando no horizonte. Vamos ver o desafio do masculino, a lua e o 7 de ouros. É aquilo, o desafio, eu falei do masculino, né? Mas é o desafio aqui do feminino. Bom, eu vou colocar para os dois aqui. Aqui é o resultado dessa imensidão, desse grande tonel aí de emoções paradas, né? Que o feminino está lidando. Isso tem a ver com uma geração, tem a ver com uma família, tem a ver com problemas de saúde, alguns,
tem muita coisa que é derivado dessa negligência em relação aos sentimentos, tá? Vamos ver a bênção, 6 de copas e o 7 de ouros. Então, a bênção está falando que vai ter uma colaboração entre o feminino e o masculino e vai ter uma harmonização, né? Então, ambos vão trabalhar juntos para que haja essa purificação, né? Tem uma colaboração, tem uma receptividade que vai acontecer do feminino. Esse masculino também vai entender a importância de colaborar com esse processo na purificação, né, desse passado, dessa limpeza de coisas que não tiveram o devido lugar, né, emocionalmente falando, e vai fechar um ciclo aqui. Então, a bênção do feminino vem através disso, 9 de ouros e o As de paus. Aqui está falando de uma troca muito genuína, emocionalmente falando, mas na matéria o feminino opta por um caminho solitário, tá? Então, de autocuidado, na matéria, profissionalmente, dos caminhos que vai seguir, é solitário mesmo, tá? Solitude. Mas aqui tem uma troca harmônica. Então, o que eu acredito? Que o feminino ele vai estar receptivo ao masculino, então, tanto nas amizades como nas conexões ali da rotina diária, só que eu vejo que o feminino vai se carregar disso, mas não igual antes, com a frequência de escorpião e touro, que é o da posse, não. É como se fosse algo passageiro. Então, um exemplo, o feminino está caminhando na praia. Aí encontra um masculino, uma energia yang. O feminino conversa, se diverte ali, pode até ficar com a pessoa ali, mas segue o caminho, abasteceu energia, segue o caminho. Então eu vejo que essa estrutura antiga de ter que estruturar, ter que ter não tá vindo layout a palavra, mas não sei para quem que mas não é layout. Não tem um roteiro, né? Não vai ter que seguir um script, um roteiro, né? Então aqui eu vejo que essa mudança do feminino está ligada a esse movimento. O feminino ele vai estar purificado para receber, para dar também. Essa frequência está numa frequência alinhada, legal, bacana, mas eu sinto que sai dessa estrutura familiar e o feminino entra mais no individual, o eu, né? O quanto eu posso nutrir a minha estrutura para que eu esteja bem, né? E o que é importante para mim? Porque é aquilo, né? Essa questão do masculino, de ter tido algum tipo de exposição das sombras, né? Faz com que o masculino de cara saiba o que é importante. Então, isso faz também que o feminino acorde, né? E veja a realidade das coisas, né? O que é importante para o feminino. É uma estrutura, porque veio o 9 de ouro? Sim, mas é uma estrutura que eu vou criar. Não é uma estrutura que, se o outro não estiver, eu não terei, né? É uma estrutura que me traz um bem-estar, me traz uma segurança, mas também não me acorrenta a eu ter que dar tantas satisfações para tantas pessoas que eu não tenha que viver preso numa estrutura familiar. Eu posso ter uma segurança, mas que seja individual e que eu também, em qualquer momento, eu me sinta livre de trocar taças com quem eu quiser. Então, assim, vai ser uma grande mudança aqui
na dinâmica do feminino no mundo. Vamos ver o bloqueio do masculino com o feminino. Cavaleiro de Paus e o pendurado. Então, nesse momento, assim, um dos bloqueios do masculino é que tem uma pausa, né? O masculino ele não está conseguindo chegar no feminino como ele gostaria, né? Aqui está bloqueado esse movimento rápido do masculino. Vamos ver o desafio do masculino com o feminino, pajem de paus e o 5 de paus, tá vendo? É como se o feminino tivesse na redoma mesmo. Então, tá tentando comunicação, tá tentando algumas investidas, só que não vai, né? Não vai. Vamos ver a bênção do masculino com o feminino. O as de espadas e o pendurado. Aqui eu vejo que tem um corte mesmo. Vai vir uma verdade que o masculino não está esperando. Não está esperando mesmo. Tem um corte mesmo aqui, né? E o 4 de paus e o 8 de espadas. Aqui realmente eu sinto que a atitude do feminino faz com que o masculino ele fique sem saída, porque o masculino ele não estava esperando e não está esperando esse tipo de atitude do feminino, tá? Porque há um compromisso aqui, há uma troca, né? Há uma identificação de casa, só que ao mesmo tempo aqui esse corte, essa verdade que vem faz com que esse masculino ele não tenha recursos na matéria para reverter isso, tá? Não tenha recursos assim. Então eu vejo que a maior bênção do masculino vai ter que ser como se o masculino passasse sentido figurado, né? Ele vê o feminino sendo velado ali, e ele ter que se sentir impossibilitado, incapacitado de alterar aquilo, porque não tem recurso. Né? Então, o masculino ele vai ter que sofrer ali a dor mesmo do próprio monstro que criou ali, sabe? Que criou um monstro, né? Na estrutura ali. Então, há um sentimento de perdi, de não sei o que eu vou fazer agora, um sentimento de rejeição emocional. Realmente o masculino ele está preso, ele vai estar preso nessa frequência aqui, né? E vai ter realmente aqui uma energia de perda. Depois tem um reconhecimento, né? Tem um silêncio e um afastamento. E o pendurado o resumo aqui é que o masculino, depois do feminino, ele entra num processo de pausa e isolamento. Pode ser doença, tem casos aqui que é prisão, tem casos que é isolamento, vai se isolar e vai ficar sem comunicação por um tempo, porque aqui é isso que eu já disse. Vamos ver futuro imediato feminino com masculino, 3 de paus e rainha de espadas. Então, aqui tem uma comunicação aguardando o retorno.
Futuro próximo, Rei de ouros e 3 de ouros. Aqui tem uma troca no futuro próximo ali, ligado a uma energia material. Tem um grupo colaborando com o feminino, nutrindo, tá? Masculino, futuro imediato, 2 de paus e o as de paus. O masculino aguardando ali, sabendo que vai ter que fazer novos movimentos, tem uma questão de aguardar no horizonte o que vai acontecer. Então tem uma dinâmica acontecendo aqui, que está um de um lado esperando e o outro se programando para se movimentar, tá? Futuro próximo, o as de ouros e a morte. Aqui parece que neste momento, que é quando o masculino descobre aí que o feminino tá nesse luto, sabe? Então essa leitura ela sempre acontece do fim para o começo. Então, nesse momento, há uma espera, cada um de um lado, o feminino esperando e o masculino ali entendendo que tem um movimento que tem que ser feito. E essa energia de luto, né? Chega essa comunicação, esse novo acordo que tem a ver com esse novo momento, né? Tem uma energia de superação, tem algo que morre, tem algo que tem que superar. O masculino entende o luto aqui, tá? O que está oculto ao feminino sobre o masculino, rainha de copas e o 8 de copas. O que está oculto do feminino em relação ao masculino é que há aqui uma purificação das emoções. E o feminino, ele tá soltando uma energia de escorpião, viu, gente? Bem antiga mesmo. Bem antiga. Vamos ver o que está oculto ao feminino sobre o masculino. 5 de paus e o carro. Aqui o que está oculto ao feminino é que o masculino, nessa nova mudança, nessa nova estrada, está encontrando muitos desafios. Tá sofrendo muito ataque aqui. Tem gente querendo invadir o espaço mesmo desse masculino nesse novo início. E o masculino aqui, de certa maneira, precisando do auxílio do feminino. Tá? Bom, é isso. Muitas coisas acontecendo, apesar do silêncio. Tem um silêncio no espiritual, na matéria, tem muita coisa acontecendo. Na prática, né? Novo capítulo. Aqui tá falando que vem um novo capítulo, mas existe um esgotamento aqui. Estresse. Tá? Entre o masculino e o feminino tem um novo capítulo, mas não está sendo uma transição leve. Vamos ver palavra solta feminino, progresso, vulnerabilidade e força para quebrar. Do masculino, palavras soltas, ação, proteção, ilusões, frescor de um romance e libertação de um destino. É isso.
Bem forte aqui, né, gente? Bem forte essa frequência. Bem forte. Vamos unir todas as cartas aqui. Vamos ver aqui. Qual é o bloqueio do Yin e Yang nesse momento? O bloqueio. O 8 de espadas e o 2 de ouros. Aqui fala que o bloqueio está na falta de visão em relação a como será o futuro. Porque aqui parece que não tem nenhum tipo de recurso já escrito para saber qual que é a referência. Não tem referência. Então, aqui vai ter que ser criado alguma coisa nova aí para expandir. Então, tá fechado, bloqueado. Vamos ver o desafio do Yin e Yang, o Eremita e o Cavaleiro de Ouros. Aqui tá numa nova organização, tá ligado ao autoconhecimento, os cuidados no geral. Aqui tem a ver com doença também, tem a ver com trabalho, tem a ver com autorrespeito, tudo que fala de auto, né? Autoanálise e isolamento aqui. Tem uma energia de isolamento e do tempo, de ter que esperar. Vamos ver a bênção do Yin e Yang, a bênção. O As de Espadas e o Louco, é isso mesmo. Aqui tá falando que nada que virá daqui para frente tá escrito. Estava escrito antes. Aqui será novos protocolos, novas estruturas. Aqui vem um corte assim que nesse novo que acaba trazendo uma nova verdade, né? Um acordo novo. Tem uma comunicação que chega aqui, chega a comunicação que estava esperando e traz esse distanciamento, né? Traz essa verdade, traz essa cura, mas traz um afastamento, né? Só que traz essa ativação também, essa verdade entre ambos e a nova manifestação aqui. E o silêncio, o conhecimento e o valete de ouros, cavaleiro de ouros. É isso, pelo que eu estou entendendo aqui, tem uma comunicação que está sendo esperada e essa comunicação ela chega, só que essa comunicação ela traz o final de um ciclo, o afastamento de alguém ali. Nessa comunicação ela traz algum tipo de verdade, alguma ativação também. Traz uma oportunidade de algo crescer, se desenvolver, mas eu sinto que a verdade, né, entre o masculino e o feminino é que aqui vai ter um grande período de silêncio. Vai iniciar uma nova jornada ali, mas tem um período grande de silêncio porque tem uma questão aqui que precisa ser construída, né? De um modo diferente, né? Porque aqui está falando de algum tipo de compromisso que vai rolar entre ambos, materialmente falando. Tem algum tipo de compromisso, só que ao mesmo tempo parece que precisa de um tempo para isso acontecer, sabe? O que está sendo revelado, vai revelar nos próximos dias,
traz um certo impacto, uma necessidade de reflexão, tem um momento ali de tentar se proteger, né? E, então tem todo um rolê que vai acontecer aqui. Na vida prática tem muitos documentos, muitos compromissos ali. E então, assim, tem algo que vai ser muito lento, devagar, não tem como avançar, sabe? Porque tudo é novo. Mas aqui é aquilo, vai mudar a dinâmica muda, tá? A dinâmica realmente vai mudar. Tem uma energia aqui nova, o feminino ele vai assumir a energia do planeta por algum tempo aí, tá? E então o masculino ele vai ficar um pouco em off aí, ok? Então é isso, um beijo no coração de vocês, espero que vocês gostem da leitura, que aproveitem o conteúdo, não é um conteúdo para qualquer pessoa, mas continuando fazendo o trabalho aí, tá bom? Então se você não entender o conteúdo, ouça várias vezes ou deixa que o espiritual aí vai te mostrando conforme os dias forem passando, tá bom? Um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.